todos e a todas. Vamos dar início aí ao nosso webinar, parceria do Instituto Ética Saúde com a CGU, no propósito de fortalecer a confiança no setor da saúde, né, com o Pacto Brasil pela Integridade. Para dar as boas-vindas, eu convido a presidente do Conselho de Administração do Instituto Ética Saúde, a senhora Cândida Bolles. Por favor. Bom dia a todos. Então, eu gostaria de agradecer a CGU, através do senhor Marcelo Pontes, por essa iniciativa e também pela parceria, porque hoje nós temos uma parceria há mais de 6 anos do nosso acordo de cooperação técnica com a CGU. Agradeço também os demais participantes e ao público presente por estar interessado na participação de um programa tão importante, né, pela busca da integridade empresarial da saúde no Brasil. Um pouco de contexto aqui, né, o Ética hoje é referência internacional quando falamos do envolvimento de todos os segmentos do setor da saúde, e só conseguimos isso por meio do nosso conselho consultivo, nossos associados, acordos de cooperação técnica e com os órgãos governamentais e de controle e instituições privadas. E esse ano temos mais um marco aí, né, Felipe, que é os 10 anos, o Ética completa 10 anos do Instituto Ética, assinamos lá em 2015, então esse ano completamos 10 anos do Instituto Ética. Também somos apoiadores institucional do Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, ao programa que entendemos como totalmente convergente, né, com os nossos propósitos do Ética Saúde, em criar um ambiente íntegro de negócios entre os stakeholders do setor da saúde, livre de corrupção e dos desvios do setor público e privado. Então, espero que esse evento seja muito proveitoso para todos, né, e que as exposições aqui apresentadas possam refletir na prática rotineira das empresas, como aderentes ao Pacto Brasil. E aqui, como a CGU afirma na apresentação do Pacto Brasil, não basta não corromper, é preciso promover a integridade e a ética. E para finalizar aqui, gostaria também de relembrar que o Instituto Ética está à disposição de todos que queiram contribuir nessa luta pela transparência e pela confiança no setor da saúde no Brasil. E também mais uma provocação aqui para os debates, né? Eu gostaria de provocar aqui todo mundo como privilegiar e certificar as empresas, nossos clientes e fornecedores que possuem um compliance, um programa de compliance robusto. Como que a gente pode fazer isso? Hoje, nós vemos as empresas geralmente são avaliadas por SG, por IHS, por ISO, por LGPD, até segurança da informação hoje está bem cobrado, né? Como que a gente pode cobrar também por um programa de compliance, ter uma cobrança maior, ter um controle, uma certificação maior em cima do controle de compliance entre as empresas, uma empresa com a outra se cobrando realmente, não só avaliando se tem um risco ou não, mas vamos cobrar para dar valor ao programa de compliance, como a gente tem dado valor muito merecidamente por essas outras agendas. Quem sabe podemos provocar aqui, melhorar. Então, essa é a minha fala aqui. Então, bom evento a todos. Obrigada, Felipe. Obrigado, presidente Cândida. Então, antes de passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, Marcelo, que agradeço mais uma vez, secretário, a parceria, bem como a diretora Cristine também e a Monique, aí ao Caio também que está presente, que ao final nós vamos abrir para as perguntas, em especial de caráter técnico operacional, em relação à adesão ao Pacto Brasil pela Integridade. Então, neste momento eu passo aí para o secretário nacional de Integridade Privada da CGU, Marcelo Pontes, para fazer suas considerações aí no nosso webinar. Está com você, Marcelo, a palavra. Bom dia aqui a todos que estão participando, cumprimentar aqui especialmente a Cândida e ao Felipe, e agradecer pelo convite aqui, pela organização do evento. É uma satisfação muito grande para a gente contar com o Instituto Ética Saúde como um parceiro de longa data, nessa desafio que é a gente construir uma sociedade mais íntegra, né? E isso a gente tem buscado fazer com todos os setores, e o setor de saúde, como todos aqui sabem, ele é especialmente sensível, né, para as preocupações de todos os cidadãos. Então, é por isso que é tão importante a gente ter um parceiro tão relevante como a Ética Saúde. Cumprimentar aqui também minhas colegas aqui da CGU, a Cristine e a Monique, que estarão aí com vocês falando um pouco mais em detalhe sobre o Pacto Brasil, e também o nosso parceiro de sempre, aí, o Caio, né, que é mais que um parceiro, eu sempre falo para ele, também é uma inspiração, tenho certeza que vai contribuir bastante aí com o evento de hoje. Queria só falar algumas palavras para os colegas que nos assistem hoje. Muitas vezes a Controladoria Geral da União tem que assumir um papel
de investigação, de responsabilização, muitas vezes de sancionamento também, dentro das atribuições que nos são cabidas. E isso é especialmente verdade quando a gente fala da aplicação da chamada lei anticorrupção, né, que nos deu essa atribuição de responsabilizar pessoas jurídicas, empresas de forma geral, que estão envolvidas em atos de corrupção. É uma missão que nós carregamos com muita seriedade, tentamos fazer isso de forma justa, proporcional. O setor da área de saúde é um setor que, infelizmente, muitas vezes é visto também ainda envolvido em casos de corrupção. Tivemos recentemente algumas decisões vocacionadas justamente para esse tema, né? Especial durante a luta contra a pandemia do Covid, tivemos vários casos de corrupção envolvendo também empresas do setor. E isso, para a gente, nos chama a atenção de como que nós temos que trabalhar para fomentar que esse setor seja mais íntegro e, principalmente, reconhecer quem está fazendo certo, né? E aí vem para nós uma atribuição que entendemos que é igualmente do Estado. O Estado ele não pode ser apenas o agente que responsabiliza e que pune. Ele também tem que ser o agente que estende a mão, que orienta, que reconhece quais são as boas práticas. Então, nós dedicamos aqui, dentro das nossas atribuições, boa parte do nosso esforço de prestar justamente as orientações do que esperamos que o setor privado faça. E temos aí desenvolvido aqui várias ações nesse sentido, desde a parte de regulamentação do que esperamos de programas de integridade por parte do setor privado, mas também ações mais proativas, né? Acredito que muitos de vocês devem já ter ouvido falar do nosso programa mais famoso, que é o Proética. É um programa que premia as melhores práticas do setor privado. E hoje teremos a oportunidade de entrar um pouco mais no detalhe com vocês sobre a iniciativa do Pacto Brasil, que é uma iniciativa que ela visa justamente oferecer ferramentas para o setor empresarial de como que ele pode adotar práticas mais íntegras, e também como que isso pode beneficiar eles no seu dia a dia, né? Seja nos seus negócios, seja obtendo contratos também com o poder público. Então, essa tem sido uma premissa para a gente muito importante. Responsabilizar aquele que faz o incorreto, mas também reconhecer que quem faz o certo precisa ter esse diferencial competitivo, precisa ter esse reconhecimento. Eu queria aproveitar também esse momento aqui para endereçar uma questão para que quem trabalha no setor de compliance, setor de integridade, tem sido uma pauta muito de momento, né? Nós vimos uma transição recente no governo norte-americano, né? E algumas decisões que foram tomadas primeiro nesse primeiro momento, né, pelo governo, que muito tem gerado discussões aqui no setor do compliance, né? Os Estados Unidos teve uma primeira decisão de suspender a aplicação da lei deles que combate o suborno transnacional, o famoso FCPA, também uma diretriz, né, relacionada a dar menos importância ou não dar tanta relevância às práticas que ficaram conhecidas como ISG, né, ou ASG, ou como a gente gosta de falar que o papel das empresas frente à responsabilidade socioambiental que elas têm. E como tem sido muito questionado sobre isso, queria compartilhar um pouco da visão da CGU sobre esses movimentos, né? E dizer que a orientação que nós temos e a agenda que nós temos, ela vai em sentido diametralmente oposto do que foram as decisões agora mais recentes dos Estados Unidos, que a gente espera que sejam revistas aí à luz mais, né, de um debate mais técnico e livre de apologias aí, enfim, políticas que não são exatamente o que nos toca, né? O que nos toca aqui são realmente entendimentos técnicos sobre a matéria. Então, enquanto lá houve uma decisão de suspensão temporária, da nossa parte, nós temos, na verdade, aumentado o nosso esforço de enfrentamento do fenômeno da corrupção, né? Em dezembro, lançamos aqui pela CGU o novo plano de combate à corrupção e promoção da integridade. Foi um ano também, de 2024, em que nós batemos recordes de instauração de processos e conclusão de processos. E também foi um ano em que nós conseguimos levar a pauta da responsabilidade socioambiental num contexto de integridade, não só no Brasil, né? Essa é uma pauta que já está inserida no Pacto Brasil, como vocês vão ver, estará presente na próxima edição do Proética, que está em vias de ser lançado, mas que também nós conseguimos levar para fóruns internacionais. Então, liderando a iniciativa do G20 ano passado,
especificamente no grupo anticorrupção, nós conseguimos aprovar uma resolução ministerial, ou seja, que foi aprovada pelas autoridades de todos os países que compõem o G20, sinalizam muito claramente o entendimento desses países de que, quando a gente fala de integridade empresarial, estamos falando não só do compromisso de combater a corrupção, mas também de riscos associados à responsabilidade socioambiental do setor empresarial. E, para finalizar um pouco o meu comentário sobre isso, assim, nós acreditamos muito nessa agenda, não necessariamente porque tem alguma ideologia relacionada a isso, mas porque a gente acredita que isso é bom para os negócios, né? A decisão de falar de responsabilidade socioambiental é porque ela visa tornar as empresas mais perenes, empresas que conseguem colocar isso dentro da sua agenda de negócios são aquelas empresas que conseguem prosperar mais tempo, que elas conseguem ter uma longevidade mais longa, que elas conseguem, inclusive, prosperar em termos de lucratividade. Então, queria dar um pouco desse tom, falar para vocês que a gente vai continuar perseguindo essa agenda de forma bastante firme, levando essa pauta não só aqui no Brasil, mas também em fóruns internacionais. A propósito, semana que vem, o G20 se reinicia, né, agora sob a liderança da África do Sul. A África do Sul nos convidou para continuarmos na copresidência desse grupo, e uma das prioridades da África do Sul para esse ano também é a questão da sustentabilidade. Então, a gente espera que essa continue sendo uma preocupação não só do nosso país, mas de vários outros, porque a gente entende que é o que é necessário para a gente continuar tendo uma sociedade próspera. Bem, essas são minhas palavras iniciais aí. Agradecer mais uma vez aí o Instituto Ética Saúde, aí em nome da Cândido, do Felipe, por essa parceria. Dizer que é um prazer estar com vocês. Espero aí que todos que estejam acompanhando hoje sanem suas dúvidas sobre o Pacto Brasil. E fica aqui meu convite, desde já, que façam essa adesão, participem desse movimento, que nós esperemos que realmente seja algo que auxilie o setor empresarial a prosperar. Obrigado, aí eu devolvo a palavra, Felipe. Obrigado, Marcelo. Eu acho que a sua fala vai muito ao encontro dos nossos propósitos que a gente discutia ontem aqui internamente com o Conselho de Administração, com a presidente. E nesse caminho, né, como ajudou nos anais lá no início do Instituto Ética e Saúde, e é um dos responsáveis conosco, eu passo a palavra para o Caio Magri, que é o diretor-presidente do Instituto Etos, para falar um pouco sobre essa importância do Pacto Brasil pela integridade empresarial no setor da saúde. Bom dia a todas, a todos, a todos. Bom dia, Cândida, Marcelo, Cris, Felipe, claro, Felipe, Monique, estamos aqui juntos nesse webinar. Na história da construção dessa iniciativa do Ética e Saúde que existe hoje, a gente esteve lá realmente nos tempos iniciais, né, onde o desafio era construir um coletivo de empresas que, impactadas como a sociedade também estava, por uma série de denúncias e de apurações, de casos, né, de muito impacto do ponto de vista da relação do setor com o setor público, do setor privado com o setor público, e, a partir daí, uma consciência da necessidade de fazer isso acontecer, de fato, né? De trazer uma possibilidade de um compromisso que pudesse gerar uma indução e uma orientação para melhorar e aperfeiçoar, dar mais transparência e integridade à relação público-privada no setor. E essa é uma questão importante. E com isso, né, com essa perspectiva, né, eu queria destacar o Ética e Saúde se coloca num caminho inovador, né? Acho que a gente tem que aqui... São duas inovações que estão se encontrando, o pacto, né, e a ética, o pacto, e essa ação super importante no setor e no setor estratégico. E houve um processo participativo de centenas de empresas para chegar aonde se está hoje, né, com compromissos, com práticas íntegras e transparentes para o setor empresarial privado e público, como, por exemplo, as estatais no setor de saúde. Por outro lado, acho que é importante a gente estar aqui nesse convite, que eu queria agradecer novamente ao Ética e Saúde na programação, junto com a CGU, desse momento,
é de que nossa relação com a CGU existe desde a criação da CGU. O ETS é uma organização que não é muito antiga, mas é mais velha do que a CGU. Então, a gente existe desde a criação. A nossa relação existe desde a criação da CGU. E a gente reconhece que há contribuições para a consolidação de estratégias de promoção de integridade, transparência e combate à corrupção. E trouxemos juntos. E, nesse momento, como disse o Marcelo, muito engajados na construção dessa visão e das estratégias necessárias para traduzir a responsabilidade empresarial na perspectiva da implementação de uma governança para a integridade socioambiental. Que essa estratégia corporativa, do ponto de vista de governança, é a prioridade. E, de alguma forma, também nessa responsabilidade, o Pacto Brasil, do qual a gente é apoiador também, né? Acho que essa rede de organizações capazes de mobilizar o setor empresarial, privado e público, né? Falando das estatais, no sentido de se envolverem efetivamente na perspectiva dessa agenda, com essas ferramentas e com a capacidade de poder fazer e dar sustentabilidade para o negócio, para o setor e para essa relação público-privada que é necessário ser aperfeiçoada permanentemente. Então, e o Pacto Brasil começa com essa abordagem. Então, eu creio que aqui o setor tem um desafio muito importante, que é de dar a cara, né, dar a tropicalização setorial necessária para o que quais são as boas práticas, as práticas, os bons resultados de investimento em compliance, em conformidade, em processo de comando e controle, sim, mas em processo de formação e transformação cultural, de responsabilização, no sentido de que isso transforme as organizações, transforme as empresas. Então, eu acho que a gente tem aí uma oportunidade, Felipe, Cândida, claro, CGU, principalmente nesse foco, nesse desafio de construir essa visão mas não necessariamente estratégica do ponto de vista das dimensões dos impactos dos negócios, do Estado, né, sobre a sociedade, sobre impactos, inclusive, ambientais. Né? A gente tem que olhar para isso. Então, eu creio que, em primeiro lugar, parabéns para o Ética e Saúde por esse avanço no sentido de trazer a consolidação desse compromisso público, que se traduz no compromisso de fazer autodiagnóstico, ou seja, de se conhecer no setor, o setor se conhecer, as empresas dar, inclusive, a possibilidade de fazer uma sistematização dos dados, das informações, sem necessariamente dizer quem é quem, mas dizer assim, qual é o estado da arte no setor do ponto de vista da agenda de integridade, né, no sentido mais amplo, na perspectiva da agenda de integridade socioambiental. Então, eu creio que é uma oportunidade muito importante que tem que ser capturada nesse momento. É possível avançar. Eu não conheço, pelo menos no Brasil, nesse momento, uma iniciativa setorial que pode dar um passo no sentido de demonstrar efetivamente como um setor que tem uma relação profunda na relação com o Estado, né, com os serviços públicos, com as políticas públicas, consiga implementar integridade, transparência e mecanismos de combate à fraude e à corrupção. Acho que essa é uma oportunidade única, porque nenhum setor dispõe de uma estrutura, de um saldo organizativo como o Ética e Saúde tem, do ponto de vista de compromisso das empresas presentes e compromissos numa relação com a gestão pública. Acho que essa é uma oportunidade única. O setor de infraestrutura não tem esse caminho, o setor de petróleo e gás não tem esse caminho. Estou dizendo alguns setores da economia que são necessariamente muito relacionados e profundamente relacionados com o Estado, né? E especialmente com o Executivo. E hoje no Legislativo também. Né? Eu acho que é importante aqui olhar para como é que estão se movimentando os investimentos no setor de saúde, tanto do ponto de vista do Estado do governo,
Executivo Federal e dos executivos estaduais nas políticas federativas, mas também como é que o setor privado está funcionando, o setor empresarial está funcionando. Então, é uma oportunidade de documentar esse processo. Felipe disse no processo de preparação, que é externo. Esse processo pode ser mais colaborativo com outros, estão à disposição para poder contribuir nesse processo, mas acho que existem várias outras possibilidades de contribuição de ajuda às empresas e ao setor. Então, eu creio que a gente tem uma oportunidade mesmo aqui de avançar com consistência, com resultados, com gestão pública do orçamento da saúde, todos os seus outros derivados que interferem na saúde de uma maneira transparente, de uma maneira a combater todos os desperdícios, né? O objetivo número, me lembrando aqui, Marcelo, o primeiro objetivo do Plano Nacional de Integridade e Combate à Corrupção é a avaliação das políticas públicas, né? Dos impactos, da qualidade das políticas públicas e evitar desperdícios, né? Reduzir desperdícios. Então, acho que aqui tem uma oportunidade efetiva desse primeiro objetivo, ligar toda essa iniciativa que está aqui com o primeiro objetivo do Plano Nacional de Integridade e Combate à Corrupção e desenvolver um projeto, né, um acompanhamento para construir um caso de referência que eu creio que seria construído. Então, e contem com a gente, né? O ETS está à disposição e o pacto, eu acho que pode haver um pacto dentro do pacto que o Ética e Saúde está assinando, é de que ele vai levar todas as empresas para o Proética. Que ele vai dar essa possibilidade das empresas se mostrarem publicamente de uma maneira bastante consistente com relação às suas políticas de integridade, transparência, integridade socioambiental, combate à corrupção. Bom webinar para nós aqui, nesse momento. Obrigado, Caio. Eu acho que, indo ao encontro da sua fala, as palavras de ordem, né, são transparência e confiança. Falar dos nossos propósitos em relação ao Pacto Brasil pela Integridade é explicar aquilo que o Instituto traz de maior notoriedade, aquilo que ele traz como objetivo central, né? Acho que é o que a presidente falou inicialmente. Existe uma convergência muito grande de ações entre o Pacto Brasil pela Integridade e entre os propósitos do Instituto Ética Saúde. E hoje, como ponto basal, que é mostrar aos nossos associados, as entidades da sociedade civil organizada, que também podem ser signatárias do Pacto Brasil pela Integridade, e todos aqueles outros que estejam presentes aqui neste webinar, que a ação ela é única. Né? Nós devemos otimizar e mostrar os nossos valores. O Instituto Ética ele tem como ponto basal, isso vai muito à fala do secretário Marcelo, do Caio, da presidente inicial, que é o ponto de sustentabilidade do setor da saúde, para que no ponto final, que são os melhores resultados para os pacientes, eles sejam alcançados, trazendo uma regulação justa, que são os nossos objetivos, trazendo uma missão eficiente, né, onde o ambiente concorrencial ele seja leal, onde o ambiente concorrencial ele possa ser justo, né, e que as relações econômico-financeiras elas possam, de fato, serem isonômicas entre todos os players da cadeia, entre todos aqueles que atuam no setor da saúde. Eu acho que isso é mais importante, né? E o Instituto Ética Saúde, ele traz dentro da sua teia, dentro do seu formato, né, de participação, um conselho consultivo, que ele é considerado hoje um dos maiores do globo, e isso traz a importância do diálogo, isso traz a importância de como nós podemos dialogar, de como nós podemos trazer entre todos os stakeholders, entre todos os players da cadeia, como a distribuição que nós temos, como os hospitais, como a indústria, as organizações sociais de saúde, as sociedades médicas, as sociedades de ensino. Então, um conselho consultivo, onde um instituto, como bem colocou o Caio, único que pode sentar e dialogar
com todos os players da cadeia para mostrar, para trazer como exemplo. E, a partir daí, também por meio dos seus acordos de cooperação técnica, que é o que nós temos como a CGU, por exemplo, desenvolver trabalhos no qual nós possamos balizar aí a ética, a integridade, nós possamos balizar a regulação, nós possamos balizar a legislação, que ela possa atingir a realidade do setor, que ela possa atingir aquilo que realmente é praticável e execuível dentro de uma operação no setor da saúde, como a gente bem coloca, da indústria ao paciente. Então, o Ética tem, dentro da sua estrutura organizacional, dentro da sua governança, um conselho de administração que ajuda no seu processo, composto por associados. Nós temos associados, nós costumamos falar que é a ponta da lança, que é a indústria, né, que é a distribuição, ou seja, que são as empresas que estão atuando no mercado, e nós temos, e que podem trazer para nós, por meio dos nossos caminhos, dos meios de ensino, nós possam trazer para nós essa baliza, como está funcionando, o que realmente é válido. E nós temos os nossos acordos de cooperação técnica, né, montando aí uma triangulação para agir de forma assertiva, como, por exemplo, com a CGU, com a Anvisa, com o TCU, com a ANS, com o CAD, com as frentes parlamentares. Então, nós trazemos é o que a gente chama de Sistema Integrado de Atuação do Instituto Ética Saúde, trazendo todos aqueles que são responsáveis, como eu falei, da indústria ao paciente, né, perpassando aí pelos órgãos de controle, pelo terceiro setor, pela indústria, para poder, pelas empresas, para poder dialogar. Bem como ações internacionais também, nós acabamos sendo reflexo dentro da coalizão interamericana e outros órgãos. Então, esse sistema integrado de gestão, esse sistema integrado, de atuação, que envolve a academia, com monitoramento de leis, com monitoramento de regulação, temos desenvolvido com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, pesquisas como a percepção da corrupção, que está em desenvolvimento com a Fundação Getúlio Vargas, as entidades representativas, esses acordos de cooperação que servem para nivelar com os órgãos de controle a regulação, repito para vocês, a regulação e a legislação e a fiscalização, que ela seja efetiva, né? E essa busca junto ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, que nós possamos trabalhar aí também, é uma busca incessante, né, junto ao Judiciário e os meios também de resoluções de conflitos extrajudiciais. Então, hoje o Ética parte do pressuposto, e ele trabalha, de fechar um ciclo, né, que é esse sistema de atuação, com todos aqueles que possam, eu vou usar uma palavra, sufocar a corrupção e os corruptos, para que eles possam ser expurgados do mercado, para que eles possam agir, trazendo de fato uma palavra que é a palavra de ordem, né, hoje, do Instituto Ética Saúde, nesses 10 anos que comemoramos aí, que é transparência e confiança. E como nós podemos materializar a ética? A materialização da ética, ela vem por meios aí, como, por exemplo, das certificações, né, do Pacto Brasil pela Integridade, que é esse elo que, neste momento, neste webinar, ele formula as ações do Instituto Ética Saúde com a CGU. Né? Nós temos o Qualies. O Qualies é um programa desenvolvido para os nossos associados. Nós temos o questionário de autoavaliação. O questionário de autoavaliação, ele é promovido, ele é preenchido pelo associado em relação à confiança. Nós temos essa confiança. E temos um programa de certificação que vai totalmente ao encontro. Eu conversava isso ontem, né, com a equipe da CGU, conversávamos anteriormente, que vai totalmente ao encontro, e é um programa isento, é um programa feito por uma auditoria externa, o Instituto Ética apenas certifica pelos documentos que chegam, confirmando aquilo que vem no nosso questionário de autoavaliação enviado de forma independente. Então, aí, como eu falo, essa materialização da ética, né? Porque não adianta falar e ficar no campo do abstrato, da fala da ética, nós devemos trazer para a prática, como o Pacto Brasil pela Integridade, como muito foi bem colocado, que é um caminho para o Proética, que é uma materialização, que a gente consegue trazer
essa substância, nós conseguimos identificar, né? E aí, no mesmo caminho, focando ao setor da saúde como modo complementar, né, o nosso questionário de autoavaliação, com essa emissão da certidão e com o nosso programa de certificação. E aí, diversos outros existem também e são exigidos. E aí nós devemos questionar algo, né? Nós devemos comentar e pensar quais são a forma exata de materialização dessa ética. Como que as empresas, nós costumamos falar, só de olho no tempo aqui, nós costumamos falar que os negócios, eles devem obrigatoriamente serem feitos entre aqueles que agem com transparência, com aqueles que agem com combate à corrupção. Tem os seus programas de compliance íntegros, mas eles não têm que ter apenas para mostrar. As empresas que trabalham entre si, que se relacionam economicamente, devem cobrar mutualmente. Elas devem se autocobrar. Nós não devemos simplesmente ter, que é o greenwash que tanto nós falamos, né? Nós não devemos ter aí simplesmente certificações por ter. Uma empresa X que contrata com a empresa Y, seja produto, seja serviço, ela deve cobrar dele qual é o seu programa de compliance, como ele é feito, quais são os critérios, o que consta no contrato, né? A contratualização, ela permeia a ética e a moral no sentido de regra em todos os seus pontos, né? Eu costumo falar, nós podemos hoje em toda a cadeia de valor dizer que as regras legais, né, e morais, né, e o compliance, que também são regras de autorregulação, elas são 100% transparentes. Eu, enquanto empresa, eu consigo, por exemplo, hoje receber uma auditoria externa, surpresa, 100% independente e ter absoluta tranquilidade que eu estou cumprindo todas as regras, estou cumprindo também com os meus fornecedores, com os meus distribuidores, com os meus prestadores de serviço, eu estou cumprindo com eles e eles estão cumprindo com outros. Eu assumiria, quando eu falo eu, é no sentido geral, algo que eu gosto de chamar de responsabilidade compartilhada. Se o meu fornecedor terceiro lá na frente tiver uma problemática dentro daquele do due diligence, da documentação que eu peço, eu vou assumir uma responsabilidade compartilhada com ele. Então, quando eu falo da seriedade das certificações, como o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, como selo Proética, como o Qualies, como as certidões, como todos os outros existentes, eu cito esses porque nós estamos aqui, é que aqueles que atuam no setor devem verificar, né? Eles devem verificar dos outros que estão se relacionando economicamente e financeira com eles. Os programas de compliance devem ser pedidos, devem ser avaliados na íntegra, devem ser auditados entre si, entre aqueles que mantêm relação, e seja na relação público-privada, e seja na relação privada-privada. Nós temos aí um estudo último de 2019, salvo engano, que 819 bilhões são gastos dentro do setor da saúde. Então, nós devemos saber como existem essas correlações e lembrar que a corrupção, que a fraude, seja ela corrupção pública ou corrupção privada, ainda que não materializada hoje no Brasil, ela existe em todos os setores, em todos os segmentos, sejam hospitais, clínicas, operadoras e gestoras de plano de saúde, laboratórios, profissionais da saúde, fornecedores, importadores, fabricantes. Então, todos devem ter programas robustos e promover o que o Ética tanto fala, que é a autorregulação, né? E isso, essa fiscalização mútua, é um processo de autorregulação, é um processo que traz, né, as ações rígidas que possam combater, de fato, aquelas mazelas sociais. E o Instituto Ética Saúde, ele se coloca nessa posição, de ser ouvido, a voz da sociedade, que nós possamos falar, como bem falou o Caio aí, em relação às formações, e falou a nossa presidente, e se coloca à disposição da CGU, para que o setor da saúde ele possa ser um setor livre das ações desonestas e íntegros. E como hoje é a pauta, reitero, materializando a ética, que as certificações possam ser sérias, que elas possam ser cobradas mutualmente entre todos aqueles que se relacionam, públicos ou privados. Acho que é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, nesse sentido, passar essa mensagem que a responsabilidade é nossa, né? Os princípios do ética,
vai ao encontro do que vocês falaram aí. Não adianta falar só de agenda ESG, né, e confundir só com aspecto, seja ele de inclusão social, X ou Y. Não, ele tem que ser aberto num contexto geral, porque o meio ambiente, Caio, como você colocou, ele envolve a integridade, ele envolve a moral, ele envolve a responsabilidade social do empregado e do empregador. Ele envolve a responsabilidade de todos. Não adianta a gente bater em uma agenda só, né, e esquecer que o ponto nodal dos programas de integridade é o combate à corrupção, e combatendo a corrupção, a inclusão ela vem de forma natural em todos os seus segmentos. Eu acho que eu passei um pouquinho do meu tempo, tá bom, gente? E neste minuto aí, encerrando, peço desculpa aí se eu passei do tempo, mas é o que a gente se coloca à disposição, né? Eu passo a palavra para a Monique Zuidema, que é a coordenadora geral de promoção e integridade, para explicar como nós podemos materializar a ética por meio do Pacto Brasil pela Integridade Empresarial. Depois também a diretora nacional Christine Ganzenmüller, eu acho que eu acertei o nome, vai estar à disposição para sanar as perguntas técnicas operacionais. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Felipe. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Monique Zuidema, eu sou auditora de carreira aqui da CGU e eu estou atualmente como coordenadora geral de promoção da integridade privada. Eu compartilhei minha tela aqui, imagino que vocês estejam conseguindo ver. Hoje é uma alegria estar aqui conversando com vocês sobre o Pacto Brasil e a gente, como o Felipe bem falou, a gente vai ter um tempo para dúvidas no final, então podem ir mandando as dúvidas no chat que depois a gente vai responder. Então, para começar, eu queria contar para vocês um pouco mais sobre o contexto em que o Pacto Brasil foi desenvolvido. Como o Marcelo bem falou, a CGU tem uma iniciativa que hoje já é muito reconhecida e consolidada no mercado, que é a premiação Empresa Proética. Essa iniciativa, ela tem mais de 10 anos de existência e hoje ela já é tida pelo mercado como um padrão ouro em integridade empresarial. Mas nós sabemos que não são todas as empresas que têm a estrutura e a maturidade e integridade para alcançar esse nível de excelência. Então, preocupada com isso, a CGU desenvolveu o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial como um convite a que as empresas assumam um compromisso público com a ética e com um ambiente de negócios mais íntegro e mais transparente. O objetivo aqui é justamente democratizar o acesso à temática da integridade empresarial, para que empresas que queiram pautar esse tema, mas que não sabem por onde começar, ou empresas que já têm algumas medidas de integridade implementadas, mas que querem continuar evoluindo, saibam quais são os próximos passos que elas devem seguir. Então, aqui eu gostaria de passar com vocês sobre alguns dos benefícios que a adesão ao pacto traz para as empresas. O primeiro deles é a possibilidade de uso do selo de empresa participante, que é esse selo azul que a gente trouxe aqui no canto superior direito, e a empresa pode usar nas suas ações de comunicação, trazendo uma visibilidade, um ganho reputacional muito grande ao mostrar para o mercado que ela assumiu esse compromisso e está engajada com a integridade empresarial. A empresa também é inserida em um painel de BI da CGU, onde consta toda a relação de empresas aderentes. Esse painel fica em transparência ativa, então qualquer usuário pode acessar, pode ver quais empresas que estão comprometidas com a integridade. E a empresa também é mencionada em ações de comunicação que a CGU realiza periodicamente sobre o pacto. O terceiro benefício, e é muito importante a gente enfatizar esse, porque ele é realmente um benefício muito grande para as empresas, é o acesso a uma ferramenta gratuita de autoavaliação das medidas de integridade, para que a empresa possa fazer um autodiagnóstico e ver quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos que ela ainda precisa melhorar. E a gente vai falar um pouco mais a fundo dessa autoavaliação mais à frente na apresentação, mas é importante a gente ressaltar que esse serviço de diagnóstico, em geral, é um serviço pago no mercado, ele é cobrado das empresas. Então, a disponibilização de uma ferramenta dessas gratuitamente amplia muito a gama de empresas que consegue dar os primeiros passos na temática da integridade.
Além disso, como o Felipe bem falou, hoje em dia, consumidores, fornecedores, todos os parceiros de negócio têm uma preocupação muito maior com critérios de compliance, critérios de integridade. Então, a empresa mostrando esse compromisso ao mercado, ela tem acesso a mercados mais exigentes nesses quesitos. E um outro benefício que a gente destaca muito é que a nova lei de licitações trouxe como critério de desempate em licitações públicas a implantação de programas de integridade. E o Pacto Brasil vai ser justamente a forma que as empresas vão ter de comprovar que implementaram esses programas. Por último, mas não menos importante, já dando um spoiler sobre a próxima edição do Proética, o pacto vai ser condição de admissibilidade para o Proética. Então, para que a empresa possa concorrer, ela vai precisar ser aderente ao pacto. E aqui, tanto no caso das licitações quanto no caso do Proética, a gente usou a expressão poderá ser e não será, mas isso já está definido internamente, já está alinhado. A gente só não mudou para será, porque no caso das licitações, falta a gente regulamentar como isso vai ser feito, e no caso do Proética, falta passar pelo comitê gestor. Mas isso já está alinhado aqui com a gente. Então, além dos benefícios que a adesão ao pacto traz para as empresas, é importante a gente falar também dos benefícios que ele traz para a sociedade como um todo. Então, a gente tem a disseminação de boas práticas de integridade, a gente tem o canal de comunicação que ele promove entre o poder público e o setor privado, porque aqui na CGU nós temos uma preocupação muito grande em não criar obrigações que não façam sentido para as empresas. A gente quer disponibilizar instrumentos, disponibilizar ferramentas e integridade que agreguem valor às empresas. E nesse sentido, ter esse canal de comunicação, ter essa escuta ativa entre o governo e o setor privado é fundamental para que a gente possa continuar aprimorando continuamente essas nossas iniciativas. A gente tem o fortalecimento da cultura de integridade nas empresas, e o pacto também é um instrumento muito robusto de transparência para a sociedade. Então, qualquer pessoa pode entrar no nosso painel, que a gente vai mostrar mais à frente, pode ver quais empresas estão de fato engajadas com esse tema e, porventura, acessar o relatório de autoavaliação no caso das empresas que decidem por publicizar. Então, é um instrumento de transparência muito poderoso. Um questionamento que a gente sempre recebe é em relação aos riscos que a adesão ao pacto traz para as empresas. Principalmente por ser uma iniciativa da CGU, as empresas têm uma preocupação muito grande se essas informações que elas fornecem no âmbito da autoavaliação podem ser futuramente usadas em investigações e em auditorias da CGU. E a resposta aqui é não. O pacto é uma ação de fomento. A nossa intenção é permitir que as empresas tenham uma visão crítica do seu panorama atual da integridade e verem os próximos passos que elas podem adotar para ir evoluindo na sua maturidade. Então, a CGU não realiza o monitoramento, não realiza verificações dessas respostas, tanto assim que a gente nem pede para que as empresas anexem documentos comprobatórios. Então, e os relatórios de autoavaliação só ficam públicos se a empresa expressamente autorizar. Então, para as empresas que não se sentirem confortáveis em publicizar, em dar transparência a esses relatórios, está tudo bem, o nome dela vai constar lá no painel da CGU da mesma forma, vai constar que ela já preencheu a autoavaliação, ela vai poder usar o pacto, apenas o relatório não vai ser público. Então, a gente vê que não tem riscos, não tem desvantagens para as empresas em aderirem ao pacto. Aqui eu vou passar rapidamente sobre como é feita a adesão das empresas. A empresa entra no site da CGU, que a gente vai disponibilizar por meio de um QR Code no final da apresentação. Lá no site, ela é redirecionada ao sistema SAMP, que é um sistema desenvolvido aqui na CGU, é o mesmo sistema utilizado na última edição do Proética. Ela preenche um formulário de perfil, que é um formulário bem enxuto, bem simplificado, contendo apenas algumas perguntas sobre o setor de atuação, o porte da empresa, e ela envia um termo de adesão, tudo eletronicamente.
A partir desse momento, ela já é aderente ao pacto, ela já pode usar o selo de aderente e ela já tem acesso à ferramenta de autoavaliação. Aqui, falando um pouco mais sobre a autoavaliação em si, ela é dividida em 10 áreas de avaliação, as mesmas 10 áreas do Proética. Então, para citar algumas, nós temos o comprometimento da autodireção, a gestão de riscos à integridade, ações de treinamento e comunicação, responsabilidade socioambiental e transparência, já incorporando alguns critérios ASG. E essa divisão em áreas é muito positiva, porque a empresa consegue ver com clareza quais áreas que ela está mais forte, quais áreas que ela ainda precisa dedicar um pouco mais de atenção ou implementar mais algumas medidas. O questionário tem até 80 questões respondidas com sim ou não, então a empresa não precisa ficar justificando nem discorrendo sobre a resposta dela. E a gente diz até 80 questões, porque o questionário é modulável de acordo com o porte da empresa, o setor de atuação, então nem todas as empresas vão ter as mesmas 80 questões para responder. O prazo para o preenchimento da autoavaliação é de 180 dias a partir da adesão, então ela faz a adesão ao pacto e aí ela tem 180 dias para preencher a autoavaliação. Essa avaliação pode ser refeita a qualquer tempo, inclusive ela deve, porque é de extrema importância que ela faça essa reavaliação periódica para que a empresa possa, de fato, monitorar a evolução das suas medidas de integridade. Então, a nossa recomendação é que a empresa refaça a cada 180 dias. Como eu já falei antes, o questionário é autodeclaratório, então a empresa não precisa apresentar evidências. E nós disponibilizamos um guia de autoavaliação, que eu até trouxe a capa dele aqui, está no canto inferior direito da tela, mas como ele é branco e está no fundo branco, não dá para ver tão claramente, mas a gente tem esse guia de autoavaliação que vai passando pergunta por pergunta, esclarecendo o que é esperado naquele quesito. Então, o próprio guia de autoavaliação, aliado às respostas da autoavaliação, permitem que a empresa já tenha um norte de quais medidas elas poderiam implementar em cada um desses quesitos. Então, no final, ela tem um resultado final e esse resultado é dividido por área. Aqui a gente trouxe uma visualização do nosso painel de BI, onde consta toda a relação de empresas aderentes, e além dessa relação, ele traz também algumas estatísticas sobre as empresas aderentes. E eu trouxe aqui, eu queria destacar essa estatística do porte das empresas. Então, hoje a gente vê que mais da metade das aderentes são empresas de grande porte. E apesar de a gente ter muito orgulho dessas empresas confiarem no projeto e acreditarem e ter assumido esse compromisso, a gente também tem um trabalho muito grande de tentar engajar mais as micro e pequenas empresas, porque quando a gente fala de integridade, não tem tamanho de empresa. A maior parte das medidas podem ser implementadas em microempresas, em empresas familiares, e a intenção é justamente que a integridade vá acompanhando o crescimento da empresa. Então, a gente quer justamente engajar mais essas micro e pequenas empresas, porque a gente acredita que elas têm muito a se beneficiar do Pacto Brasil. Então, hoje a gente já tem mais de 300 empresas em menos de um ano que o pacto está em funcionamento. E aqui, além das empresas aderentes, o regulamento do pacto também trouxe a figura dos apoiadores institucionais, que são as instituições que estabelecem essa relação de parceria com a CGU para fomentar e para disseminar o programa. Então, aqui eu já queria tirar um momentinho da apresentação para agradecer imensamente ao Instituto Ética Saúde e ao Instituto Etos, que são dois dos nossos apoiadores institucionais e que estão super engajados em levar a palavra da integridade junto com a CGU. Então, muito obrigada ao Felipe, à Marcela, à Cândida, ao Caio. É um orgulho a toda a equipe de vocês. É um orgulho muito grande para a gente poder contar com o apoio de vocês nesse projeto. E aí, voltando para a apresentação. Como que funciona essa parceria? O apoiador tem o selo específico, que é esse selo que a gente trouxe aqui em cinza. Ele pode usar também nas suas ações de comunicação e ele desenvolve periodicamente ações conjuntas com a CGU para engajar o seu público-alvo, para engajar o setor que ele tem mais acesso.
E aí, a instituição que quer ingressar como apoiador institucional ao pacto, eu vou falar rapidamente do processo, mas é um processo bem simplificado, é bem enxuto. A instituição entra em contato com a gente da CGU, a gente vai deixar os e-mails aqui no fim da apresentação. Então, a instituição entra em contato, a gente faz uma diligência interna para verificar, principalmente, a reputação e o potencial de impacto desse possível apoiador. A gente pede também alguns documentos, mas são poucos, são algumas certidões de regularidade trabalhista, regularidade fiscal, e estando tudo ok, o apoio é formalizado e ele é materializado em uma divulgação no site da CGU. Então, aqui eu trouxe exemplos da divulgação do Instituto Etos, do ingresso do Instituto Etos, que ocorreu em dezembro, e mais recentemente do Instituto Ética Saúde. Aqui a gente trouxe uma arte com alguns dos nossos apoiadores, então a gente tem ministérios, tribunais de contas, entidades do Sistema S, agências reguladoras, entidades representativas de classe, e todos eles têm essa relação muito próxima com a CGU para disseminar o pacto e levar a palavra da integridade. Então, aqui fica o nosso convite a todos vocês a acessarem o nosso site por meio do QR Code, fazerem a adesão ao pacto. Lá no nosso site, a gente tem o regulamento do pacto, tem o passo a passo para adesão, tem algumas perguntas frequentes, então lá tem todas as informações que vocês devem precisar, e é claro, aqui ficam também os nossos e-mails, vocês podem entrar em contato diretamente com a gente vai ter o maior prazer em tirar dúvida, em prestar quaisquer esclarecimentos que vocês... Sim. Então, fica aqui o meu muito obrigada a todos pela disponibilidade de vir aqui escutar a gente, e mais uma vez, muito obrigada ao Instituto Ética Saúde por nos dar esse espaço de fala, e claro, à equipe do Pacto Brasil que trabalha incansavelmente por esse projeto. Meu muito obrigada. Obrigado, Monique. A CGU, acho que agora nós temos algumas perguntas, elas ficam aí pelos responsáveis técnicos, né, que é a Cristina, repito, Ganzemiller, acertei, Cristina, dessa vez, e a Monique, que vão fazer, se já estão com as seleções das perguntas aí, que possam ser respondidas, né, para o nosso público. Tá certo. Obrigada, Felipe. Muito obrigada pelo espaço, obrigada por esse evento que nós estamos realizando hoje. Obrigada por cada um de vocês que estão aqui participando, querendo conhecer um pouquinho do projeto. Primeiramente, eu queria dizer que esse é um projeto que a gente denomina como um movimento coletivo. E nesse movimento coletivo, muitas dúvidas surgem. Projeto novo, um projeto desenvolvido pela CGU, a Monique já deu todas as explicações técnicas relacionadas ao assunto, mas ainda assim a gente sabe que muitas dúvidas surgem, a gente tem recebido muitas dúvidas através do e-mail do pacto, através da nossa diretoria. Esse projeto ele fica no âmbito da Diretoria de Integridade Privada, na CGU, e em contato com muitos parceiros e muitas empresas que já conhecem os projetos da CGU, a gente recebe dúvidas. Se vocês tiverem também dúvidas sobre esse assunto, podem ir postando aqui no chat, que a gente está recebendo, já recebemos algumas dúvidas, e eu vou abordar algumas das dúvidas mais frequentes e algumas que também já foram endereçadas aqui. Uma dúvida muito interessante de falar, não se trata muito de uma dúvida, mas algumas reflexões. Por que a minha empresa deve fazer parte do Pacto Brasil? O que a minha empresa ganha com a adesão ao Pacto Brasil? E o primeiro ponto que eu acho importante a gente falar é que a integridade, a ética, ela é responsabilidade de todos. Então, independente do tamanho da empresa, do porte, do ramo de atuação, o assunto ética, uma atuação pautada na integridade, é de responsabilidade de todos nós. E nesse sentido, de que forma que o Pacto Brasil pode ajudar? Ele vai justamente trazer uma dimensão para a empresa do que seria esses preceitos e essas medidas mínimas de integridade que a empresa pode implementar. E a gente às vezes fala, quando a gente pensa num programa de integridade, a gente normalmente tem uma percepção de que seja algo muito complexo. E sim, existem programas bastante complexos, bastante robustos, e aí a gente fala do programa Proética, que reconhece, inclusive, esses programas de compliance que são de excelência,
Mas a gente pode falar em outras medidas, medidas menores, digamos assim, não na sua importância, mas na sua efetividade, ela vai ser efetiva e não vai necessitar de uma ação muito complexa por parte da empresa. E o Pacto Brasil, ele traz tudo isso para a empresa, na medida em que ele disponibiliza esse questionário de autoavaliação. Então, quando a empresa faz adesão, ela recebe gratuitamente, como a Monique explicou, um questionário de autoavaliação. Esse questionário, ele vai trazer justamente essas medidas de integridade. Então, com isso, a empresa vai olhar e vai pensar assim: eu quero, olha só, o código de ética é uma questão importante, então vamos trabalhar na implementação de um código de ética. Um canal de denúncia é bastante importante. Temos condições de implementar um canal de denúncia? Sim, então vamos trabalhar nisso. E aí, nesse sentido, a empresa vai recebendo esse panorama e desenvolvendo o seu programa de integridade na medida em que ele vai se desenvolvendo. Então, esse é um dos principais ganhos. A gente entende que, de forma gratuita, toda e qualquer empresa recebe e pode desenvolver e pautar o tema de integridade, sem custo, de forma totalmente gratuita, como enfatizamos muito, e com isso vai receber não só essa organização mínima que ela entenda necessária, mas também vai receber o selo da empresa participante. Esse selo ela pode utilizar de forma muito destacada, ganhando com isso imagem reputacional. Já foi falado aqui também da questão da nova lei de licitações, então a adesão ao Pacto Brasil vai poder ser utilizado como um critério de desempate no âmbito da nova lei de licitações, em todos os tipos de contratações. O Proética, aí já falando, né, um pouquinho mais de empresas que já têm um programa estabelecido e implementado de integridade. O Proética, de fato, hoje vai ter como requisito a adesão ao Pacto Brasil, ainda que isso precise ser validado pelo comitê, como a Monique também já explicou. E a gente sabe também que hoje o mercado, vários ramos, eles estão muito mais exigentes em relação a fornecedores que se comprometem com a ética e com a integridade. Então, a gente fala que a empresa que adere, ela pode utilizar como diferencial de mercado no seu ramo, onde essa questão for de fato relevante e pode ser um diferencial para a empresa. Então, aqui a gente poderia discorrer muito sobre vários benefícios, né, do porquê que a empresa vai fazer parte ou deveria fazer parte do pacto. E aí já vou pegar nessa mesma linha para enfatizar uma outra dúvida que a gente recebe muito. Qual o risco para a empresa? A minha empresa vai aderir ao pacto? Existe algum risco? Porque a gente sabe, temos consciência, a CGU desenvolve vários papéis de suas competências institucionais, e um dos papéis da CGU é o papel repressivo. Mas esse projeto, ele está muito interligado com o papel preventivo, o papel de fomento da CGU, fomento à integridade empresarial. Então, por se tratar de um projeto essencialmente de fomento, não vai existir nenhum tipo de monitoramento da CGU em relação ao que for informado pela empresa, aquilo que a empresa está se comprometendo. É um autodiagnóstico para a própria empresa. Então, nesse sentido, quando a gente fala de risco, a gente não consegue visualizar nenhum risco para a empresa. Na verdade, a gente consegue visualizar muitos ganhos para a empresa quando ela faz adesão ao Pacto Brasil. Mas risco, podemos dizer que não existe. Tem uma outra pergunta aqui que diz respeito ao prazo em relação a essa ferramenta de autoavaliação. De fato, a ferramenta de autoavaliação, ela digamos, é uma exigência para o Pacto Brasil. Então, a empresa vai ter um período para realizar essa autoavaliação, e o período é de 180 dias, e essa autoavaliação ela pode ser refeita a qualquer momento, mas a gente recomenda que minimamente ela seja realizada de 180 dias a 180 dias. No caso, a empresa precisa, de fato, depois de aderir ao projeto, realizar essa autoavaliação. Não é obrigatório, entretanto, que ela disponibilize publicamente.
Nós temos um painel, como já explicado pela Monique, um painel em BI, onde a gente visualiza as empresas aderentes e as autoavaliações. Porém, não é obrigatório que a empresa disponibilize o resultado e o teor dessas autoavaliações. Eu acho que tem mais perguntas. Aplicação e critério de desempate ainda não está regulamentado. Ok. Como eu mencionei, nós temos uma portaria que está para ser publicada, onde vai constar essa questão do critério de desempate, mas no decreto que já foi publicado em dezembro, o decreto da Lei de Licitações, que trata sobre a avaliação de programas de integridade, vai ser um trabalho realizado pela CGU, aqui pela diretoria, e já consta que um dos critérios de desempate vai ser, de fato, a existência de um programa de integridade, e a existência desse programa de integridade vai ser utilizado um programa da CGU, que no caso estamos falando aqui que vai ser o Pacto Brasil. Vai existir, no caso, um módulo específico do Pacto Brasil relacionado à nova lei de licitações. Muito provavelmente, a metodologia vai ser um pouquinho diferente, mas as empresas que já fizerem a adesão agora já vão ter dado um primeiro passo em relação a poder utilizar essa adesão ao Pacto Brasil, ainda que na sequência, depois da regulamentação, isso precise de algum adendo ou alguma inserção de documentos. Gente, desculpa só um pouquinho, eu estou lendo aqui, são muitas perguntas. Após o envio das respostas do questionário, qual prazo? Desculpa, não entendi essa pergunta, mas assim, não existe de fato um prazo de retorno para a empresa. Na verdade, no momento que a empresa realiza e preenche o seu questionário de autoavaliação, ela mesma vai receber o resultado no momento que ela finaliza. Então, sai um relatório e o que a gente chama de autodiagnóstico. Tá? Aqui, novamente, tem uma pergunta sobre a 1433, licitante, entendemos que o Pacto Brasil é um diferencial competitivo, como licitante, enfim. Como eu falei, vou tentar explicar novamente. O Pacto Brasil, dentre os critérios de desempate previsto na 1433, um dos critérios é a existência de um programa de integridade, implementado pela empresa. Como a gente está falando de desempate, a gente está falando de um momento onde a licitação está ocorrendo. Então, seria pouco plausível que a gente pensasse que a licitação vai parar e vamos fazer a avaliação daquele programa de integridade. Então, de que maneira que vai ser operacionalizado? A empresa aderida ao Pacto Brasil, dentro de um outro módulo, como eu falei, porque aí a gente está falando de um benefício para a empresa, então aí estamos falando de um outro patamar de Pacto Brasil. A empresa aderente ao Pacto Brasil vai poder utilizar essa adesão, esse certificado do Pacto Brasil, como critério de desempate. Aqui, de novo, perguntando sobre a obrigatoriedade da autoavaliação. Então, na verdade, assim, o prazo é de 180 dias, então a empresa possui 180 dias para realizar a autoavaliação. Nós recomendamos que quando ela faz adesão, ela faça essa autoavaliação, porque é um dos objetivos do projeto é esse, que ela verifique aonde ela se encontra, mas se ela entender que é até um efeito que nós temos até psicológico. Não, eu vou esperar um pouquinho que eu quero melhorar algumas coisas e depois eu faço a autoavaliação. Tudo bem, é uma decisão dela. Por outro lado, se você fizer logo no início, você consegue ver a evolução daquilo tudo que você está implementando. Em termos de obrigatoriedade, o prazo é 180 dias. Realizou em 180 dias, começa um novo prazo para contagem novamente de 180 dias. Então, em termos de obrigatoriedade, é 180 dias. Mas ele pode ser refeito todo e qualquer momento, na medida em que a empresa, eventualmente, depois de um mês, 2 meses, implementou algumas medidas, ela pode refazer o questionário e responder novamente o questionário de autoavaliação. Tem uma pergunta muito interessante sobre a disseminação do Pacto Brasil no âmbito estadual e municipal.
É uma ótima pergunta, porque nós estamos, de fato, levando este movimento, levando este projeto para vários estados e vários municípios. Com isso, nós contamos com vários apoiadores institucionais. Então, como a Monique trouxe de exemplo, Sistema S, Tribunal de Conta, controladorias de estados, controladorias de municípios, que estão nos auxiliando na disseminação desse projeto. A CGU hoje também, no âmbito aqui da nossa secretaria, nós temos a Rede Nacional de Promoção de Integridade Privada, e essa rede é composta por várias controladorias de estados e de municípios. Então, no âmbito dessa Rede Nacional de Integridade, nós também estamos disseminando esse projeto e contando com apoiadores institucionais nesse escopo. E aí, novamente, em relação à questão da 1433, no âmbito da Rede Nacional de Integridade, nós estamos desenvolvendo também uma regulamentação básica, sugestiva, que poderá ser utilizada pelos estados e pelos municípios, e existe também a previsão e a indicação, pelo menos, da adesão ao pacto para se utilizar do benefício naqueles locais, né, naqueles entes onde houver essa regulamentação, de utilização do Pacto Brasil como critério de desempate. Quando a gente fala Pacto Brasil, leia-se o que consta na lei, né? A gente está falando da existência de um programa de integridade minimamente implementado. Os nomes das empresas aderentes são divulgados automaticamente no site da CGU? Sim, na medida em que a empresa... existe um sistema, que é o SAMP, desenvolvido pela CGU. Esse sistema, a empresa faz todo o procedimento de adesão, então ela preenche algumas informações, é necessário o preenchimento de várias informações, encaminha o termo de adesão assinado, e tem todo o procedimento previsto lá, como a Monique explicou. No momento que isso é efetivado, automaticamente o nome dela já vai para o nosso painel de BI. Até complementando, Cris, porque é uma dúvida que algumas empresas já fizeram, o painel ele é atualizado 2 vezes ao dia. Então, às vezes, no momento que a empresa submete o termo de adesão e ela já é aderente ao pacto, ela já vai lá no painel para ver se o nome já aparece, e não é assim no mesmo momento, mas dentro de algumas horas o painel é atualizado e o nome da empresa já está lá. Aqui, novamente, a questão da utilização de avaliação em relação à inserção da autoavaliação. Na verdade, como eu falei anteriormente, a CGU não vai fazer um monitoramento dessas respostas, a CGU não vai fazer a avaliação da autoavaliação. A ideia não é essa. Então, por se tratar de um programa de fomento, não vai existir nenhum tipo de avaliação e monitoramento por parte da CGU em relação às empresas aderentes ao pacto. Claro, aí é importante lembrar assim, a gente está falando aqui partindo de um princípio de boa-fé, né? Então, óbvio, existe a possibilidade de recebermos uma denúncia, alguma coisa muito grave, então cada empresa, no momento que ela assina o termo de adesão, então ela está declarando que tudo que ela está inserindo e informando tem cunho de veracidade. Então é importante só trazer esse mapeamento também. Mas em termos de monitoramento, a CGU não vai fazer um monitoramento dessas autoavaliações. Existe algum canal entre o cidadão com o Pacto Brasil, com a CGU, com os apoiadores? Sim, existe um canal, que é o nosso e-mail, que a Monique, até não sei se a Monique quiser compartilhar de novo aqui a tela onde tem tanto o site, é legal falar também para vocês, assim, a gente tem o site que é específico do Pacto Brasil, ele fica dentro do site da CGU, e lá vocês encontram todas as informações, inclusive manual de autoavaliação, o regulamento do Pacto Brasil, e também o e-mail. Então, existe um e-mail, que é um canal direto de todos os interessados, inclusive cidadãos, que conseguem enviar suas dúvidas e até sugestões, tirar esclarecimentos. Esse é um ponto bem importante também. As empresas aderentes, que também muitas vezes apresentam dúvidas, não só no momento da adesão, mas também durante o processo de execução ou do acompanhamento do Pacto Brasil, essas empresas elas têm esse canal direto, então a gente dá
todo um respaldo, uma atenção, uma assistência e um apoio para as empresas aderentes, tirando dúvidas, inclusive na hora de responder, troca ideias. Então, esse também é um benefício bastante interessante para as empresas, que, na medida do possível, elas conseguem ter esse acompanhamento e essa assistência direta da nossa área de integridade privada em relação a esse assunto. Tem aqui uma pergunta sobre apoiador. É importante dizer assim, apoiadores institucionais, o principal foco são para instituições públicas, então a gente está falando de ministérios, agência reguladora, e para instituições, entidades privadas que formam parte ou engajam um determinado público-alvo. Por isso que a gente dá um destaque muito grande. Leia-se, Sistema S, associações, institutos que fazem parte de uma representatividade de um público específico. Então, a gente analisa muito a questão do engajamento que aquele apoiador pode trazer para o Pacto Brasil enquanto fomento e enquanto movimento coletivo. Então, só contextualizando um pouquinho melhor, pelas dúvidas aqui, sobre o papel de apoiador institucional. Eu acho que, do que eu consegui ler aqui na dinâmica, foram várias perguntas, fiquei bem feliz. A gente fica muito feliz com o interesse de vocês. Acho que já estamos finalizando também. Ficamos bastante tempo aqui respondendo as perguntas. Eu queria, de novo, estar aqui na tela os e-mails, onde vocês podem endereçar suas dúvidas. Se por acaso alguma dúvida não ficou respondida aqui por mim, peço desculpas. Esse QR Code é do site do Pacto Brasil. E ali, de fato, eu acredito que a gente tem revisado o site.